Ai, 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 só Jesus na causa. Amém? Olha para o irmão que está do lado, diga para ele assim: que bom que você veio no culto. A chuva não deteve você. A cama não te segurou. Amém? A preguiça não te segurou. Você veio ao culto. Amém? Amém? Nós somos aqueles que começam uma semana debaixo da bênção de Deus. É poderoso estarmos aqui. É bom demais estarmos aqui. Amém? Glória a Deus. Pessoal que acordou, tem um casal ali. Deus abençoe. Como é o seu nome, querida? Simone. E o seu? Cleiton. Sejam muito bem-vindos, viu? Deus abençoe vocês. Bem? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia aí comigo. Abra a tua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 4. Mateus 4. Eu quero a gente ler agora verso de 18 a 22. Mateus 4, de 18 a 22. Diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Jesus lhe disse: venham comigo e eu os farei pescadores de gente, de homens, algumas versões dizem, né? Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então, ele, no mesmo instante, deixaram o barco de seu pai e o seguiram. Senhor, muito obrigado a Deus por esse momento, que o Senhor agora fale ao nosso coração. Ministre a nossa vida, Deus, com poder, graça. Nós precisamos ouvir a tua voz nessa manhã. Nós queremos, ó Deus, entender aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, então abra o nosso entendimento. Ministre as nossas vidas, Deus, eu te peço agora, em nome de Jesus. Amém. Amém? Aqui, esse texto é um texto bem conhecido. É o chamado do Senhor para a vida desses 4 apóstolos. Jesus, ele chama, e cada um dos apóstolos vai chamar de uma maneira diferente, mas aqui, ele faz uma relação. Eu gosto quando o Senhor faz isso, ele coloca aqui. Ele não somente chama os 4, né? Chama Tiago, chama André, chama Pedro, chama João. Ele não chama só os 4, mas ele fala sobre, ele usa uma analogia, ele usa uma figura da pesca. Eles estão pescando ali e Jesus passa e fala para eles: me sigam e eu farei de vocês pescadores de homens. Jesus aqui, ele está usando a pesca como uma maneira, né, de ensinar, de falar. Ele está usando a pesca como algo, como uma alegoria de uma pescaria de homens, sobre o evangelismo. Ele está usando esse momento ali para ensinar sobre evangelismo. Ele está falando: vem, me sigam, deixa ali a sua profissão. Né? Às vezes você pode falar assim: mas ele usou isso porque era o trabalho deles. Não, não era só isso. Porque Jesus também chamou outros apóstolos, né? Jesus chamou Mateus, que era cobrador de impostos. Ele não fez nenhuma cogitação ao trabalho deles. O Senhor também foi Natanael, que veio, e o Senhor também não falou nada do trabalho dele. Por que o Senhor fala daqui? Porque o Senhor está nos ensinando sobre uma coisa que é muito séria para nós nesses últimos dias. E eu tenho buscado de Deus esse mês de fé, para nós termos fé para gerar coisas, para fazer coisas. E Deus tem e quer nos ensinar e ativar a nossa vida para um tempo de pescaria. Amém? Para um tempo de pesca. E o Senhor está dizendo aqui sobre o evangelismo e comparando o evangelismo à pesca. Ele faz essa mesma coisa lá em Mateus 13, 47. O Senhor vai usar essa figura também. Ele fala: o reino de Deus é semelhante ao homem que saiu para pescar, né? E foi pescar e lançando a rede, pescou, né? Então o Senhor coloca isso. Então ele está falando sobre pesca, ele está falando sobre esse momento. E ele fala aqui, interessante, né, que a pesca, ela está usando a rede. A rede é a pesca coletiva, é a pesca que é um tempo de pescar muito, né, é um tempo de trazer muitos peixes, é o tempo de buscar muitos peixes.
Amém? E esse é o tempo que nós estamos vivendo, o tempo que o Senhor quer que a gente vá buscar muito. Por quê? Porque o desejo do coração de Deus é que todo homem se salve. Esse é o desejo do coração de Deus. E Ele vai usar a minha vida e a sua vida para esse tempo de pescaria, amém? Deus vai usar as nossas vidas para a gente buscar. Agora, aqui é interessante que a Bíblia fala que eles estavam lidando com a rede. E rede, irmãos, fala de relacionamento. Eu até coloquei o nome dessa pregação de network, né? Rede de trabalho, rede de relacionamento. Você tem trabalho, relacionamento no seu trabalho, né? Aquilo que você vai trabalhar. Rede fala de relacionamento. A rede fala de estar unido. A rede fala, porque rede é algo que fica unido, é amarrado, é que tem nó, é atado um no outro, né? Meu avô era pescador e eu lembro do meu avô, e ele fazia rede, né? E ele fazia rede, ele vendia rede, ele fazia rede com fio de nylon, ia fazendo rede. Eu lembro do meu avô desde pequeno, meu avô sentado na rede, né, rede de balanço, fazendo rede de pesca, né, amarrando. E eu lembro das pessoas chegando lá, falando com ele, encomendando, e ele fazendo a rede atando, amarrando, né? Tinha a agulha que você passava, e ele fazia, e dava aqueles nós, e ia fazendo de acordo com o tamanho que a pessoa pedia, e trabalhava, e a rede ele tinha, e era tudo unido, trabalhando, era atado um ao outro. Relacionamentos são assim, a gente está ligado um ao outro. Relacionamento é estar ligado, relacionamento é estar unido. E a rede fala disso. Se nós queremos viver esse tempo de pesca, nós temos que entender que relacionamento, que a rede fala de estarmos unidos, de estarmos ligados um ao outro, né? De termos relacionamento, e todos nós temos relacionamentos. Amém? Eu quero primeiro falar dos relacionamentos dentro da igreja, relacionamentos com os santos, né? Relacionamento da igreja. E a Bíblia fala disso com um negócio muito interessante. Abra a Bíblia comigo em João 17. João 17, verso 21. João 17, 21. Olha o que o Senhor fala. Aqui é a oração de Jesus. Jesus está orando pela igreja, orando por mim e por você. E ele fala assim: a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. É interessante a oração de Jesus. Jesus está dizendo assim, que se estão unidos, vão crer. Então o Senhor está colocando aqui e ensinando a gente numa coisa: quanto mais nós estamos unidos, quanto mais nós temos relacionamento, quanto mais nós somos rede, quanto mais nós estamos unidos, mais vão crer. Está ligado aqui. De alguma maneira, a unidade faz haver fé. A unidade gera fé. A gente vê isso também nos Salmos, né? Quando o Senhor fala, quando há o Salmo 133, que fala que quão bom e quão agradável é que os irmãos estejam em união, que os irmãos vivam em união. Então a rede, o primeiro relacionamento nosso é isso, da unidade. Quando a gente falou semana passada da igreja de Atos, né? Tanto Atos 2 como Atos 4, que fala do crescimento da igreja, uma das coisas interessantes lá é que fala da unidade, fala do relacionamento, que eles tinham relacionamento. Eu marquei aqui, fala de comunhão, relacionamento, simpatia e testemunho. Por quê? Porque a igreja de Atos, ela tinha comunhão, eles eram uma rede, eles tinham comunhão com o outro. A Bíblia diz que eles tinham tudo em comunhão. E eles faziam tudo em comunhão, eles andavam em comunhão. E é interessante que quanto mais eles tinham comunhão, quanto mais eles andavam em comunhão, quanto mais eles tinham relacionamento, quanto mais eles faziam, mais Deus acrescentava sobre o povo, mais pessoas vinham. Então a unidade, ela está ligada, a comunhão, ela está ligada à rede, está ligada a isso. Quanto mais nós estivermos unidos, quanto mais nós caminharmos juntos, quanto mais nós tivermos comunhão, mais isso vai gerar ambiente para que as pessoas possam vir e vão ser acrescentadas. Amém? Quem está entendendo o que eu estou dizendo?
Isso é importante para a gente. Por quê? Porque sempre onde tem unidade tem crescimento. Aonde o próprio Senhor, Ele fala disso, né? Ele fala que o reino dividido não prospera. Então tem que haver unidade, tem que haver um pensamento só, tem que haver uma cabeça só, tem que haver uma caminhada só. E a gente tem que andar, amém? Tem que entender isso, que a rede fala disso. A rede também aí fala de não cristãos. Como assim, apóstolo? Sim, você tem relacionamento com as pessoas dentro da igreja, mas também você precisa ter relacionamento com pessoas fora da igreja. Por quê? Para que sejam alcançadas, para que a gente alcance. Todos nós temos pessoas que nós conhecemos que não conhecem ao Senhor. Todos nós temos, eu tenho falado sobre o amigo e o parente. Todos nós temos amigos, todos nós temos parentes que não conhecem a Jesus, que não têm ao Senhor. E agora é o tempo da gente começar a pescar essas pessoas, amém? Amém? Como? Falando, relacionando, tendo relacionamento com eles. Olha que Jesus fala em Mateus 5,16, olha que interessante. Jesus vai falar lá, Mateus 5,16, ele fala assim: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. O que isso quer dizer? As pessoas têm que olhar para a gente e ver em nós a luz de Deus. Elas têm que olhar para a gente e ver a luz. Então esse é o papel nosso. Não adianta você falar assim, eu sou crente, mas eu não tenho relacionamento com ninguém no mundo. Né, irmão? Nós temos que ter, sim, pessoas para a gente tem que ter amizades intencionais. O que é isso? Pessoas que você vai se relacionar para levar para Jesus. Pessoas que você vai se relacionar com uma intenção, levar aquela pessoa a Jesus. As pessoas vão a Jesus, através de você. Por isso a luz de Deus brilha na sua vida, amém? Por isso ela tem que brilhar. Paulo fala disso. Também lá no livro de Filipenses, ele fala que nós temos que ser como luzeiros para esse mundo. Luzeiro é brilhar, as pessoas têm que olhar para a gente e ver o brilho do Senhor em nossas vidas. Nós temos que ter relacionamento com pessoas, mas as pessoas têm que olhar para a gente e ver Jesus em nós, amém, irmãos? Tem que olhar para a gente e ver Jesus, porque esse é algo que o Senhor traz para nós. Nós temos que ver, as pessoas têm que olhar para a gente, têm que olhar para as nossas vidas. O relacionamento, olha que interessante que o Senhor fala, quer ver? 1 Pedro, abre a sua Bíblia, 1 Pedro 3. 1 Pedro 3, vou ler para vocês, verso, 1 Pedro 3, 1 e 2. Olha para você ver. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, cada um ao seu próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta da sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. O que Paulo está dizendo aqui, ensinando, falando para as esposas, se o marido não é salvo, como que ele vai, a maneira como ele vai ver, é o comportamento honesto e santo da esposa, que vai ganhar. Isso quer dizer o quê? Está falando de um relacionamento onde a luz de Deus está brilhando. Não é pelo falar, mas é o comportamento, é o estilo de vida que faz. Meu irmão, se nós queremos atrair as pessoas para o Senhor, nós temos que ter um estilo de vida onde o brilho do Senhor está em nós, como o apóstolo Pedro diz aqui, que é um estilo de vida honesto e santo diante de Deus. É isso que vai atrair as pessoas, amém? O que Deus quer trazer para nós é essa verdade. Nós temos que aprender a ser assim, a ter uma vida desse jeito. Por quê? Porque é assim que o Senhor espera de nós. É isso que a palavra de Deus diz, nós temos que ser luzeiros diante das pessoas. Nossos comportamentos e atitudes vão chamar a atenção das pessoas. A maneira como a gente se comporta, a maneira como que a gente fala, a maneira como que a gente age. As pessoas estão vendo Jesus em nós, elas precisam ver.
E como eu tenho dito, são amigos e parentes que nós vamos convidar. E esses são os que estão mais próximos. Esses são os que mais conhecem a gente. Claro que isso não impede você de convidar alguém que você encontrou na rua, um amigo, uma pessoa que você conheceu há pouco tempo, né? Um colega, você está num ponto de ônibus, você está no banco. Mas as pessoas que mais vão vir e vão chegar à casa de Deus, elas vão vir através de atitudes e comportamentos seus. Amém? Quem está entendendo isso? Que é isso que vai atrair, é isso que vai trazer, é isso que vai moldar as nossas vidas. Como as pessoas têm olhado para a gente, como as pessoas têm visto atitudes da gente. Sabe, irmãos, a gente está vivendo num tempo, numa geração muito difícil. A gente está vivendo um tempo muito complicado, que os testemunhos não são bons, que as atitudes não são boas, que não condizem com o que a palavra de Deus diz. A gente vê cada vez mais as atitudes do mundo, né, atitudes erradas, mais valorizadas do que atitudes boas. A gente vê hoje, a gente vive num tempo em que parece que a promiscuidade, a perversidade, a maldade, ela parece que é muito mais valorizada do que você viver uma vida santa, reta. Aquele que vive uma vida santa, uma vida reta diante de Deus, e vive até mesmo diante da sociedade, parece que é menosprezado, humilhado, é taxado de bobo, de quadrado, de alguém ignorante. A esperto é o cara que é malandro, é o cara que é promíscuo, esse é o valorizado, o outro não é. A gente vive uma distorção da sociedade, e parece que a sociedade quer fazer a gente engolir isso. Né, a propaganda, o marketing, né, parece que quer fazer você engolir, dizer, olha, o certo é ser assim, é ser promíscuo, é ser malandro, é ser safado, esse aqui vale a pena. Ser santo, ter uma vida reta, ser alguém honesto, esse não. Mas eu quero falar uma coisa para você, meu querido. A grande maioria das pessoas, elas não querem ser safadas, promíscuas, não querem viver uma vida assim. Elas querem ter uma vida séria, honesta diante de Deus. E elas estão procurando referenciais, pessoas que elas possam olhar e dizer assim, olha, eu estou vendo algo diferente em você, você não é igual fulano, você tem algo diferente. E esse algo diferente eu e você temos, que é o Senhor em nossas vidas. E é isso que as pessoas têm que achar em nós. As pessoas têm que olhar para a nossa casa e ver a nossa casa como um referencial para elas, como uma casa de bênção, como uma casa que a bênção de Deus está lá. Vou dar um exemplo para você, né? Quem aqui, não precisa erguer a mão, só pensa. Quem aqui tem aquele parente que um dia já tirou sarro de você ser crente? Que já riu de você, que já fez alguma gracinha, já fez alguma brincadeirinha, né? Já fez com você. Aí que aquele parente passa o primeiro problema, passa uma dificuldade na vida dele, passa uma luta, seja uma luta financeira, uma luta de enfermidade, né? Ele vê qualquer problema. Para quem que ele liga primeiro? Para quem que ele pede ajuda primeiro? Né? Para quem que ele vai falar, olha, leva meu nome lá na igreja para o povo orar, né? Olha, não dá para você, olha, não esquece de orar por mim não, estou passando uns problemas, né? Por quê? Porque ele vê você como um referencial, sabe? É isso que nós temos que entender. Essas pessoas, são as pessoas que estão esperando a gente ir lá convidá-las para ver o culto, são essas pessoas que estão convidando para a gente ir lá para levar na célula. São essas pessoas que a gente tem que ter esse relacionamento, abrir as nossas redes para pescar. Essas pessoas, elas estão prontas para receberem nossos convites. Quem está entendendo isso, irmão? São assim que o Senhor faz, sabe? E Deus, Ele quer usar a nossa vida, e Ele quer fazer isso com relacionamentos com as redes. Agora, tem alguns problemas na rede? Sim. Rede pode se romper? Pode. Né? Lá em Lucas 5, quando a gente estava lendo, é o momento que Jesus manda a pesca milagrosa acontece. E na hora que eles estão pescando, a Bíblia diz que eles estavam puxando os peixes, e quando eles estavam puxando os peixes, as redes quase se rompiam. As redes quase se rompiam. Por quê? Porque eles estavam forçando, tinha muita coisa. Então os relacionamentos, muitas vezes eles podem se romper. Como lidar com os relacionamentos assim, irmão? Sabe, como
fazer os relacionamentos, corre o risco de romper, sabe? Todo relacionamento e toda rede, ela pode ser costurada, ela pode ser arrumada. Todo relacionamento tem que ser arrumado. E eu quero falar de alguns pontos disso, de arrumar a rede, de fazer a rede arrumar, de fazer a rede estar arrumada. Amém? Lá em Atos 6, abre a Bíblia, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Atos capítulo 6, verso 1. Amém? Olha o que diz assim, verso 1, Atos 6, 1. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir à mesa. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. O que estava acontecendo aqui? A igreja de Atos, como eu disse, eles tinham comunhão, tudo era comum. Então tudo era levado para a igreja distribuía alimento, dinheiro. E o que aconteceu aqui? Os discípulos vinham e dividiam isso. E a Bíblia diz que da igreja de Atos, eles levavam e colocavam aos pés dos apóstolos, né? E os apóstolos é quem dividiam. Só que a igreja foi crescendo, as coisas foram acontecendo, foram chegando muita gente, tal, e eles cuidavam dos órfãos da viúva. Eles davam e tinham atenção para os órfãos e para as viúvas. E o que acontece aqui? Os helenistas, né, começaram a criticar e a falar dos hebreus, que eles estavam cuidando mais das irmãs hebreias do que cuidando das irmãs helenistas. Então eles começaram a ter, o que está acontecendo? A rede começou a chacoalhar, o relacionamento começou a ter problemas na igreja, né? A igreja de Atos começou a ter, a rede estava para se romper, eles começaram a falar, começaram a ter. Está entendendo, irmão? Num relacionamento sempre vai ter problemas, vai ter como gerar, como fazer, como trazer esse tipo de coisa, sabe, irmãos? Aí o que acontece? Eles chamam os líderes lá, os apóstolos chamam os homens e falam para eles: olha, escolha entre vocês 7 homens, cheios do Espírito Santo, que estão andando com a gente, que amem a igreja, estejam ali, para eles começarem a trabalhar. E esses homens vão ser chamados os diáconos, aqueles que são chamados para o serviço. E glória a Deus, porque eles começam a trabalhar e os apóstolos vão ficar exclusivamente cuidando da palavra e das orações. E eles começam a servir a mesa e a servir as pessoas. O que aconteceu ali? Os apóstolos tiveram sabedoria, discernimento, de arrumarem a rede antes dela romper. Sabe, irmãos, no relacionamento na igreja, nós sempre vamos ter esse tipo de momentos. Mas não é necessário que haja rompimento, mas é necessário de arrumar. O Espírito Santo, ele está aqui para nos fazer arrumar situações, para nos fazer arrumar determinados tempos, arrumar as coisas. Por quê? Porque sempre vai ter uma coisa aqui, outra ali. Antes da rede romper, é tempo de arrumar, é tempo de sentar, é tempo de ver. Quando aqui ele está estabelecendo os ministérios, ele está fazendo isso. Por quê? Porque lá na pesca que eu falei, de Lucas, se a rede tivesse rompido, o que teria acontecido? Eles teriam perdido os peixes. Toda vez que a rede se rompe, se perde peixe. Então é necessário que haja esse discernimento para arrumar as redes. É necessário que haja, para que não se perca aquilo que está sendo conseguido, aquilo que está sendo construído. Amém, irmãos? Então é necessário a gente ter esse tempo de fazer, de estar arrumando as redes. Não deixe a rede romper. Antes dela romper, já fale, já conserte,
já chegue para os apóstolos, como o povo chegou aqui, olha, está acontecendo isso, precisa arrumar, e aí foi, porque senão, irmãos, cada vez que a rede se rompe, se perde peixe, mas se é consertado antes, consegue-se que a glória de Deus se manifeste, amém, irmãos? Agora há uma responsabilidade nossa com as pescas, há uma responsabilidade com as redes. Olha, Lucas 5:2 fala que eles estavam lavando as redes quando o Senhor passa. E aí é um negócio interessante quando você fala lavar rede. Por que lavar rede se tirou a rede da água? Ué, vai lavar a rede? Tirou a rede da água, vai lavar a rede porque já não estava na água? Não é assim? Por que vai lavar? É a mesma coisa, né? Quando a gente é criança, que a gente está na piscina, sai da piscina, a mãe fala assim, agora preciso tomar banho. Mas como assim? Estava tomando água. Até agora tem que tomar banho de novo, né? Depois que você cresce, você entende que é por causa do cloro e tal, né? Mas quando você é criança, você está lá, tem que tomar a mesma coisa. Então, tiraram a rede da água e estão lavando a rede. Quando a gente lê esse texto, se você não entende muito bem, né, sobre pescaria, ou você não viu alguém pescando com rede, né? E eu lembro que, como eu disse, meu avô, eu ia muito para lá quando era criança, e eu lembro do meu avô puxando as redes, lavando a rede na beira da praia, no barco. Né? Meu avô tinha canoa, barco, chegou até a ter barco mesmo. E ele lavava as redes, sentava e ia lavando as redes. Agora, por que se lavava as redes? Né? Uma das coisas principais que acontecia é que quando se pescava e puxava a rede, os peixes vinham, né? E vinham muito peixe na rede. E alguns peixes ficavam espremidos na rede. E a rede ficava marcada, muitas vezes espremia os peixes, esmagava os peixes na rede. Quando eles puxavam e tiravam, alguns peixes ficavam grudados na rede. E era necessário tirar e lavar a rede, porque senão a carne, o sangue do peixe que ficou na rede, apodrecia a rede. Então se lavava, se tirava também galhos e folhas, algumas coisinhas que vinham, mas o principal era lavar, para tirar aquela carne, aquele sangue que tinha ficado grudado na rede. Então eles limpavam aquilo, para fazer, porque se não limpasse, o que acontecia? A rede ia romper, se não tirasse a carne, a rede romperia, ela apodreceria. Num relacionamento nosso, precisa se lavar. A palavra de Deus, ela é a água que nos lava, para tirar o quê? A carne. Porque se tiver e a gente deixar a carne ali, ela vai apodrecer o relacionamento. Ela vai apodrecer aquilo que poderia a rede, né? O relacionamento. Nós temos que tirar a carne. O que é a carne? São a carne é aquilo que é as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos achismos. Num relacionamento nós precisamos tirar isso e deixar que o Espírito Santo lave as nossas vidas, que tire a carne. Se você quer que o relacionamento produza, se você quer que o relacionamento seja bom, tire a carne e o Senhor vai lavar, ou permita que o Senhor lave as redes, permita que a palavra de Deus entre nos relacionamentos que você tem, para limpar, tirar a carne, para que somente o Senhor possa estar ali. É preciso lavar. Se não lava, irmão, outra coisa que vai acontecer, vai precisar consertar. Porque se apodreceu, conserta. Bem, se rompeu, conserta. Como que a gente faz isso? É a disposição de estar lá, de querer consertar. Eu acho que isso é uma questão tão interessante, né? Por quê? Porque no relacionamento nós temos que aprender a ser maduros. No relacionamento nós precisamos aprender a ser maduros. Nós precisamos aprender a lidar com aqueles que são novos, aqueles que são imaturos, aqueles ainda que agem e fazem coisas de maneiras imaturas. Eu sempre falo isso, né, para o pessoal do meu discipulado, eu sempre falo, seja um maduro no relacionamento, seja um maduro no seu relacionamento. Não desça ao nível da imaturidade, mas traga um maturo ao nível do teu amadurecimento. Então no relacionamento precisa-se
Por quê? Porque se a carne entrar no meio, com certeza o relacionamento vai se romper. Mas há como arrumar. Amém? Amém, irmãos? Abra a tua Bíblia, eu quero mostrar um versículo muito interessante para você. Filipenses 4:2. Olha para você ver o que o apóstolo Paulo fala. Filipenses 4:2. Paulo aqui, ele está falando no final, aqui já é quase o final da carta. Ele estava mandando sempre no final das cartas de Paulo, ele mandava saudação, mandava algumas recomendações. E ele fala aqui, verso 2, Filipenses 4:2. Peço, ele está dizendo, algumas versões rogo a Evódia e peço a Sintique, que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. Sabe o que ele está dizendo? É duas mulheres na igreja que estavam se bicando. Era duas mulheres na igreja que não estavam se dando bem. E chegou até o apóstolo a notícia. O que ele fala? Ele fala assim, eu peço que, olha o nome das irmãs também é de amargar, né? Evódia e Sintique. Que pensem, que mudem o pensamento, que está dizendo, que se unam, que tenham o mesmo pensar, lá na igreja de Filipenses, que davam cabeça, então o que tinha? A rede estava rompendo, e provavelmente aqui já tinham até rompido, e Paulo diz, mande que elas se consertem, conserte a rede, vai lá e conserta, vai lá e fala, vai lá e coloca isso. Sabe, irmãos, nós como igreja precisamos entender que na nossa rede de relacionamento, se alguma coisa tem, vai lá consertar. O próprio Jesus falou assim, se você souber que o teu irmão tem algo contra você, vai lá e conserte antes de trazer oferta. O que ele está querendo dizer? Não é se eu tenho alguma coisa contra o irmão, mas se eu sei que o meu irmão tem alguma coisa contra mim, eu vou lá consertar a minha rede. Por quê? Porque rede consertada pega peixe. Aonde tem unidade, pega peixe. Aonde a rede está quebrada, aonde a rede não está unida, aonde a rede não está ligada, aonde a rede não tem nó, não se pesca. Então é necessário ir lá consertar. Por quê? Porque eu tenho que estar ligado com meu irmão, eu tenho que estar junto com ele, para que a gente consiga pescar. É isso que Paulo está dizendo, vai lá, conserta. Ele fala assim, eu peço, eu rogo, né? Eu peço, eu rogo. Só o apóstolo tinha autoridade para dizer, eu estou mandando, né? Mas ele não faz isso. Ele fala, eu peço, eu estou rogando, eu estou pedindo, vai lá e conserta as duas irmãs. Se ele está falando aqui é porque as duas irmãs, de certa forma, tinham alguma notoriedade no meio da igreja. Eram pessoas conhecidas no meio da igreja. Se chegou até ele, então ele fala, então vai lá, conserta, que elas têm a mesma cabeça, que elas têm o mesmo pensamento, é necessário consertar, e muitas vezes Deus vai falar isso para a gente, de coisas que nós precisamos consertar, de coisas que nós precisamos fazer, temos que aprender cada dia mais, irmãos, a sermos maduros nos nossos relacionamentos, a sermos maduros, não só no relacionamento aqui dentro da igreja, mas também no nosso relacionamento lá fora, sermos exemplos para as pessoas lá fora. As pessoas têm que olhar para a gente lá de fora. Como eu disse, ver em nós maturidade. Né? Uma das coisas tristes que aconteceu nesse fim de ano foi as brigas entre as famílias por causa de política. Muitas famílias brigaram por causa de política, por causa de partidos, de homens, fulano, beltrano, ciclano. E entraram em brigas, e entraram, né, e muitas famílias tiveram até rompimento de coisas, porque brigaram por causa disso. Né, e pior, teve muito crente que entrou no meio da guerra, que também dava o seu pitaco lá, também defendia sua bandeirinha lá, e acabou brigando com fulano, brigando com ciclano, né, grupos da família, né, eu fiquei sabendo de gente que brigou no grupo, saiu do grupo, né, gente que foi, gente, uns negócios. Irmãos, sejam maduros nas questões, né, em tudo. Paulo, a palavra de Deus diz assim, que o que depender de você, tenha paz com todos. O que depender de você, tenha paz com todos. Sabe, irmãos, em todo tempo nós temos que ter espaços para que a gente possa testemunhar. Em todo tempo nós temos que dar e ter oportunidades de testemunharmos daquilo que o Senhor tem feito para nós. Sabe?
ter esse acesso, entrar nisso. Por quê? Como eu disse semana passada, as pessoas vão vir à igreja por serem convidadas por você. Só que elas só vão aceitar o convite se ela ver realmente em você coisas que te diferenciam, coisas que fazem de você diferente. Olha, o apóstolo Paulo fala lá em Colossenses, ele fala para a igreja de Colosso, que eles deveriam usar as oportunidades. Amém? Preste atenção numa coisa. Comece a orar e a pedir para Deus oportunidades para você falar de Jesus. Quem tem o hábito de orar isso? Amém? Crie o hábito de orar assim. Senhor, me ajude a ter oportunidades de falar do Senhor. E sabe, irmãos, às vezes não é o falar, mas é a atitude, faz as pessoas mudarem. As atitudes fazem as pessoas olharem para você de maneira diferente. Eu lembro, há bons anos atrás, quando eu comecei a trabalhar na madeireira, acho que na primeira semana que eu estava trabalhando, e tocou o telefone, eu atendi o telefone e alguém queria falar com o meu chefe. E eu falei assim, você quer falar com o fulano? Ele, sim. Aí ele lá fez assim, diga que eu não estou. Fala que eu não estou. Aí eu pus a mão e falei assim, olha, sinto muito, mas eu não vou mentir. O senhor está aqui. Então eu não vou falar que o senhor não está, eu vou falar que o senhor não pode atender agora, que o senhor vai falar com ele depois. Pode ser assim? Ele olhou para a minha cara e falou, pode. Porque eu falei, olha, ele está aqui, ele não pode te atender agora, mas o senhor pode ligar depois, que daí ele fala com o senhor. Eu desliguei o telefone, né, e eu vi a cara dele, aí quando foi no final do expediente, ele me chamou. Aí quando eu fui, falei, pronto, perdi o emprego, né? Foi uma semana, já vai mandar eu embora. Perdi o emprego, né? Ele mandou mentir, eu não menti, vai mandar eu embora. Aí eu entrei lá na sala dele e ele falou, olha, eu não gosto que me desobedeçam. Eu não gosto. Você vai trabalhar comigo, tem que obedecer e tal. Mas vou dizer uma coisa para você. Eu gostei da sua atitude. Porque eu vi que eu posso confiar em você, porque você é alguém que não mente. Eu gostei do que você fez. Eu falei, eu quero que o senhor entenda, eu já disse para o senhor que eu sou cristão. E eu sigo um padrão da minha vida em Cristo. Então o senhor sempre vai, e eu vou procurar sempre que o senhor veja Jesus na minha vida. E mentira não faz parte da vida com Jesus. Ele falou, tudo bem, só queria te falar que eu gostei do que você fez por não mentir, mas não gostei que tenha me desobedecido. Eu falei, toda vez que eu tiver que obedecer ao Senhor e ir contra o que a Bíblia disser, eu vou sempre desobedecer. Mas toda vez que eu tiver que obedecer ao Senhor, dentro do padrão que eu tenho que fazer, eu vou sempre te obedecer. Bem, eu trabalhei 10 anos lá. 10 anos. Né? E isso já fazem tantos anos, irmãos. E eu trabalhei 10 anos lá e faz 20 que eu saí da madeireira. E ele é meu amigo até hoje, confia no que eu falo até hoje. Por quê? Porque viu Jesus em mim. Atitudes que nós temos que tomar. As pessoas vão ver Jesus em você, nas suas atitudes, naquela postura que você tem, sabe? Naquele negócio, vou sair com meus amigos do trabalho, ótimo, não tem problema nenhum. Não tem problema. Vai ter uma confraternização, ótimo, eu vou. Todo mundo vai beber? Menos eu, vou tomar refrigerante. Você não bebe? Não, não bebo. Não bebo. Você não faz? Não, tal coisa eu não participo. Tal coisa eu não vou. São posicionamentos que você vai fazendo e vai gerando as pessoas, e Deus vai dando oportunidade. Sabe por quê, irmão? Quando você fala não, e se posiciona em Deus, as pessoas vão notar e vão ver a luz em você. Como que as pessoas vão ver a luz na minha vida? Quando eu me posiciono, quando eu digo não, quando eu não concordo, quando eu não brigo, quando eu não fico batendo boca por coisas bobas e inúteis que não vão levar a coisa nenhuma. Sabe, quando eu me posiciono em Cristo, essas posturas que eu e você precisamos aprender, porque isso é que atrai os amigos e os parentes. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Às vezes você não precisa ficar falando de Jesus, falando, mas a sua postura, a pessoa vai ver, nossa, ele mudou.
nossa, ela tem uma postura diferente. São assim que a gente vai atrair as pessoas, que quando a gente convidar essas pessoas, elas vão querer vir à igreja. Por quê? Porque viram mudança em você, amém, irmãos? Amém? Então, é através disso, é dessas coisas. Nós precisamos discernir. Entenda uma coisa, cada tipo de pesca exige um tipo de rede diferente. Eu lembro meu avô fazendo as redes, e chegavam para ele e perguntavam, né? Ele perguntava, qual o tamanho de peixe que você quer pegar? Qual o tipo de peixe? Então, de acordo com o tipo de peixe, era o tamanho da malha, o tamanho do nó que ele dava. Então, se era peixe pequenininho, os nós eram menores, né? Faziam os quadradinhos menores da rede. Se os peixes eram maiores, era maior o quadrado, não precisaria ser tão pequeno. Então, cada peixe tem um jeito diferente de ser pescado. Sabe, irmãos, Deus vai dar oportunidade para você falar para pessoas diferentes, e em cada lugar, jeitos diferentes. Tem pessoas, irmãos, que vão ser mais difíceis de você falar, né? Tem dois tipos de pessoa para pesca: a que está facinho e a que está dificinho, amém? A facinho é aquela que já tem, ela conhece um pouco da palavra, às vezes ela até já foi uma ou duas vezes na igreja, é aquela pessoa que já conhece Jesus, é aquela pessoa que quando você vai na casa dela, ela fala assim para você assim, fulano, se dá para você orar para mim antes de você ir embora? Né? Esse é aquela pessoa que está facinho, aquela pessoa que você convidar, ela vai, ela está facinho, né? A malha dela, a pesca sua, o relacionamento, já está mais fácil, vai pescar, está mais fácil, né? Tem outro que é mais difícil, tem aquele que não gosta de crente, né? Aquele que fala, não gosto, aquele que quando você começa a falar de Jesus, levanta e sai da sala, né? Aquele que você fala, vai dizer, vamos orar, a pessoa já fecha a cara, né? Que você convida, não quer saber de crente, é aquele que quando você está numa roda, começa a meter o pau nos pastores, fala mal da igreja, né? Esse aí é o mais dificinho, mas não quer dizer que não seja um peixe bom, irmão, porque esses mais difíceis são os peixes mais valorizados, não é? Quando vai se pescar, né, vai pescar, você pegar aí um peixinho qualquer lambarizinho, né? O mais facinho, é facinho de pegar, tal, né? Glória a Deus por isso, que é gostoso também, fritinho não tem igual, né? Gostoso com um limãozinho, bom demais, né? Eu como gosto de peixe. Agora, aqueles peixes mais difíceis, que você pega em alto mar, que tem que ir lá fazer, aqueles são mais valorizados. Irmãos, os mais difíceis são os mais valorizados. Os mais difíceis são aqueles que viram troféu, que todo mundo vai ver, e através dele outros virão, irmão. Então não desista, não desista. Se o peixe é fácil, glória a Deus. Se o peixe é difícil, glória a Deus também. Vá atrás desses, convide, fale, pague o preço. Sabe, irmão, não desista fácil da vida das pessoas. Eu convidei uma vez, não quer. Sabe, às vezes você fala para a pessoa, você convidou fulano? Eu convidei uma vez, não quis. Não, irmão, insista. Fale com a pessoa. Sabe, vai até o final com ela. Não abra mão das pessoas. Não desista porque a pessoa disse não para você, né? Vá até o final. Talvez você foi um peixe facinho. Olha, quer ver que interessante? Abra sua Bíblia aí. Marcos 12. Vou mostrar um texto para você interessante. Marcos 12, verso 34. Jesus está falando aqui com os escribas e falando sobre a palavra, ensinando a palavra, respondendo perguntas. E olha o verso 34. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, Jesus declarou para ele, quer dizer, vamos ver o que o escriba respondeu. Vou ler desde o 28 para você entender. Olha, chegando um dos escribas que ouviu a discussão entre eles, viu que Jesus tinha dado uma boa resposta e perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? O escriba está perguntando para Jesus. Jesus respondeu, o principal é, escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ame o Senhor nosso Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com toda a sua força.
Amém? Esse aqui é um texto, é o trecho dos 10 mandamentos que Jesus está dizendo, da Torá. Ele fala assim, o segundo é, ame ao seu próximo como a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Aqui Jesus está colocando, acrescentando. Então disse o escriba, muito bem, mestre, é com verdade que o Senhor disse que Ele é o único, e não há outro além dele, e de que amar a Deus a todo coração, de todo entendimento, com toda força, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifício. O que o escriba disse para ele? Senhor, amar ao Senhor é muito mais do que qualquer sacrifício. Olha o que Jesus diz, vendo isso, que o escriba havia respondido sabiamente, declarou Jesus, olha a declaração de Jesus, você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer pergunta a Jesus. O que Jesus fala para ele? Você não está longe do reino de Deus. Jesus está falando, você está facinho. Você está pertinho da porta. Você não está dentro, mas você está pertinho. O que ele está dizendo? Que der um empurrãozinho, ele vira crente. Meu irmão, tem gente que está assim para a tua vida, que você não está notando. Tem gente que está pertinho de você, facinho para ser crente. Falta um pouquinho de esforço teu, falta um pouquinho de empurrar, falta um pouquinho de trazer na igreja, faz um pouquinho de ir lá buscar, né? De falar, fulano, olha, vamos no culto hoje, vai ter uma palavra de Deus poderosa para você. Olha, você não quer ir na igreja? Vamos lá para o pastor orar por você. Às vezes a pessoa está faltando só esse empurrãozinho para ela vir à igreja. Sabe, queridos, nós temos que aprender a usar esse tipo de situação para a gente buscar, para a gente fazer. Né? Convide para vir ao culto, convide para ir à célula. Talvez tenha pessoas que têm resistência a vir ao culto, convide para ir na célula. Amém? Glória a Deus, sexta-feira a célula foi uma bênção. Né? Foi bom a célula. Leve as pessoas, convide. Faça, ele está pertinho. Como que o Senhor quer? Olha para você ver. Como que a gente descobre isso? Como que a gente sabe as casas que estão fáceis? Jesus falou assim, quando Ele mandou os 70, Jesus falou assim, olha, lá em Lucas 10, Ele falou assim, vão de cidades em cidades, de aldeia em aldeia. Quando vocês chegarem lá, vocês vão precisar de uma casa. Por quê? Porque é diferente de hoje, né, irmãos? Hoje, você tem hotel, tem pensão, naquele tempo era muito caro, era muito difícil, né? Eles viajavam muitos dias, então tinha que ficar nas casas, então tinha que ter uma casa que receberia eles, e Jesus fala assim, quando você chegar naquela casa, você estenda a mão e diga assim, paz esteja nessa casa, e Jesus diz, se naquela casa tiver um filho da paz, ele vai receber a paz, então essa é a casa que você ficar. Agora, se você disser, haja paz, e não houver paz, a paz que estava lá vai voltar para você e sair fora daquela casa. Nenhum pó leva no pé. O que isso quer dizer? O Senhor está dizendo, olha, que há casas que estão esperando você chegar lá só para liberar a paz. Há famílias que estão esperando que eu e você liberemos paz na casa dela. E que se ela abrir, é o canal da gente entrar, irmão. Quem está entendendo isso? Deus está dizendo para mim e para você, nós somos pescadores hoje. Deus está dando uma rede para nós. Amém? Quem crê que a nossa igreja é uma rede onde os peixes ficam? Amém? Nós trabalhamos para esse peixe ficar. Nosso trabalho é fazer isso. Se nós temos tido problemas de romper, de fazer, vamos consertar em nome de Jesus. Os peixes vão entrar e vão ficar em nome de Jesus. Nós somos aqueles que vão pescar, vamos trazer pessoas. Deus espera de mim, de você, esse trabalho nesses dias. Deus está restaurando isso. Irmãos, há muita gente. Um dos caras na Bíblia que eu amo e que eu sei que um dia eu vou conhecer pessoalmente é o irmão Cornélio. Você já leu isso em Atos 10 e 11? Um homem piedoso. Um homem que tinha um coração em Deus, um homem que abençoava. A Bíblia diz que ele era abençoador. O que ele fazia? Ele abençoava, ele dava esmolas. Era um homem que clamava, era um homem que buscava, mas não tinha todo o entendimento. Ele queria Deus, mas não encontrava. Mas o coração dele desejava, era uma pessoa boa. Mas a Bíblia diz que o Senhor incomodou a Pedro,
E Deus disse para Pedro, que era para Pedro vir, sair da casa de Simão Curtidor onde estava, e falou, vai até a casa de Cornélio, aonde eu vou te guiar. E Deus fala e traz um anjo para falar com Cornélio, e fala com ele, manda alguém buscar Pedro na casa de Simão Curtidor, ele vai vir aqui para falar com você. Sabe, irmãos, e quando Pedro chega naquela casa, Cornélio tinha chamado os vizinhos, chamado os parentes, chamado todo mundo para a casa dele. Por quê? Porque Pedro ia chegar lá e eles iam vir falar de Jesus. Aquele homem preparou todo o ambiente, mesmo ele não sabendo muita coisa, mesmo não tendo muito entendimento, mas ele desejou. E Pedro, quando chegou lá, quando Pedro começou a pregar, todos se converteram. Por quê? Por causa de Pedro? Não, por causa de Cornélio. Cornélio, ele tinha diante de Deus as orações dele, as confissões dele, o clamor dele, tinha preparado no céu o ambiente para que houvesse salvação na casa dele e com os amigos dele. O que Cornélio fez? Ele encheu o céu com orações e clamor para que houvesse salvação. Sabe o que Deus tem procurado na minha vida e na sua? Pescadores como Cornélio, que oram, que clamem, que pagam preço para que quando a palavra for pregada, as pessoas sejam salvas. Há uma rede que Deus quer pôr na tua mão nesses dias, há uma rede que Deus quer pôr para você. Meu irmão, a rede não é minha, a rede não é do apóstolo, a rede não é dos pastores, a rede é minha e sua, a rede é nossa. Ele chama por nós. É um tempo da nossa pescaria. Se nós queremos ver essa igreja cheia, eu e você temos que começar a pescar. E a Bíblia diz que o nosso Deus é poderoso em grande pesca, amém? Porque Ele fez isso, para ter certeza, Ele fez isso 2 vezes. Ele mostrou para os apóstolos 2 vezes que Ele era o Deus das grandes pescas, amém? E eu creio que nós estamos vivendo dias de grandes pescas. Que Deus tem peixes para nós aqui, que Deus está preparando o meu coração e o teu coração para grandes pescarias. O que eu quero é que você se motive e diga, eu vou começar a pescar, eu vou começar a orar, eu vou começar a pedir para o Senhor. Tenha relacionamentos intencionais. O que é isso? Leve a pessoa, convide pessoas com a intenção de salvação. Amém? Convide as pessoas com intenção de salvação. Essa semana eu ouvi um testemunho e eu termino contando ele. Um pastor chegou numa cidade para começar a igreja, que Deus tinha mandado ele para lá. E ele começou a orar e falar para Deus, Deus, eu preciso começar, mas eu não conheço ninguém, tal. E ele começou, ele ia na venda, ele ia no mercado, ele ia na farmácia, ali conversava com um, conversava com outro, tal, tentando ter um relacionamento. Era uma cidade nova, ele era novo, tal. Aí um dia ele estava na padaria e ele ouviu umas pessoas conversando e falando, você viu fulano de tal? A casa dele inundou há poucos dias com a chuva, ele perdeu tudo. Aí um outro falou assim, o pessoal aqui da rua, o pessoal aqui do bairro juntou, deu tudo. Não deram, eles só não conseguiram uma cama, ele está dormindo no chão, lá num colchão emprestado. E aquele pastor ouviu aquilo, aquele homem, ele chegou e falou assim, olha, tudo bem e tal, onde mora esse fulano, que eu tenho uma cama para dar para ele. Aí o cara, que legal, tal, ele mora aqui na rua, tal, assim, explicou para ele, olha, eu sou fulano de tal, se apresentou ali na rodinha, fez o somebody love dele ali. E pegou o endereço e foi na casa do rapaz. Chegou lá, bateu. O cara abriu a porta. Ô fulano, olha, eu sou fulano de tal. Ele não falou que ele era pastor, ele falou, eu sou fulano de tal. Eu estava lá na padaria e algumas pessoas comentaram que o senhor passou por um tempo difícil aí, perdeu as coisas, tal. E o senhor está precisando de uma cama. E eu vim aqui dizer que é verdade isso, o senhor está precisando. Ele falou, sim, estou precisando de uma cama. Eu falei, então eu tenho uma cama para dar para o senhor. O senhor aceita? Ele, não, eu aceito. Ele falou, que bom que o senhor tem, então tá. Então faz o seguinte, amanhã, o senhor vai lá na minha casa, aí o senhor pega a cama lá, eu ajudo o senhor a trazer a cama para cá. Ele falou, tá bom, qual é o endereço? Deu o endereço e tal, e foi. Chegou no outro dia, o homem chegou lá de manhã para pegar a cama. Aí o irmão entrou, falou, entra aqui e tal. Entrou, levou ele no quarto,
E o cara começou a desmontar a cama dele, no quarto dele. Aí o homem que foi buscar a cama, falou assim, o senhor comprou uma cama ou uma outra cama? Ele falou, não. Ué, mas o senhor está dando a sua cama, o senhor tem outra cama, o senhor está dando a sua cama para mim? Ele falou, é a única cama que eu tenho, é essa cama que eu vou dar. Não, mas eu não posso aceitar. Não, o senhor vai aceitar sim. Não, eu não posso, como é que o senhor vai dormir no chão? Vou, o senhor não está dormindo no chão há tanto tempo? Também posso dormir no chão. Não, mas é a sua cama. Como é que o senhor vai dar a sua cama para mim? Ele falou, eu vou dar, porque eu vou dizer uma coisa para o senhor. O senhor não me conhece ainda, mas eu tenho um Jesus que fala para mim que eu tenho que amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. E que eu saber que o senhor está dormindo no chão, num colchão, e eu estou dormindo numa cama, eu nunca mais vou dormir satisfeito. Então eu quero que o senhor fique com a minha cama, eu fico aqui no colchão. Então eu quero que o senhor sinta isso. Um dia eu posso contar o meu testemunho para o senhor, de como Jesus entrou no meu coração, como ele me mudou, a ponto de eu dar minha cama para o senhor. Mas hoje o senhor vai levar a cama, porque o senhor não vai roubar a minha bênção. E o homem falou, mas então como é que o senhor vai fazer? Não leva. E aí desmontaram a cama, levou a cama. Passados 3 dias, aquele homem que ganhou a cama foi lá, falou, olha, o senhor deu a cama para mim, nós montamos lá, agora eu quero que o senhor vá lá na minha casa, eu vou fazer um jantarzinho lá em casa para agradecer o senhor. E eles foram, chegou lá no jantar, aí ele começou a perguntar, não, o senhor falou para mim que o senhor não era assim, como é que o senhor era? Aí ele começou a contar o testemunho, ganhou ou não ganhou aquela família? Sabe, irmãos, se nós começarmos a ter um coração de pescadores, Deus vai colocar as oportunidades diante da gente. Tenha amizades intencionais, convide os outros para ir na tua casa para você falar de Jesus para ela, não para ficar falando mal do Lula. Convide os outros para ir na sua casa para você falar de Jesus para ela, para você convidar para ela vir na igreja, não para ficar falando de futebol. Convide as pessoas para ir na tua casa, para que você fale de Jesus, quando encontrar com as pessoas, Senhor, prepara, irmão, que você tenha no teu coração, quando você levantar de manhã, fala, Senhor, esse é o dia que o Senhor fez, prepara para eu falar de Jesus para alguma pessoa hoje, prepara para que a minha rede possa vir hoje, pegar alguém, prepara esse ambiente para mim. Quem está entendendo isso? O Senhor é poderoso para pôr pessoas, às vezes aquela pessoa no teu trabalho, que você nem imagina, ela vai dar uma abertura para você, ela vai dizer para você, poxa, hoje está difícil, hein? Aí você, opa, é aí que eu vou entrar, né? Está difícil, mas tem jeito, né? Está difícil, mas Deus tem uma resposta para você. Se você deixar, na hora do almoço, eu converso com você. Sabe, irmãos, nós temos que ter intenções. O vizinho, fulano, vem tomar café aqui na minha casa, eu fiz um bolo para você. Sabe, chama o vizinho, fala de Jesus para ele. Quantos vizinhos você tem que você não sabe nem quem é? Quantos vizinhos você conhece e sabe que está vivendo uma vida, um perrengue, que você, em Cristo Jesus, pode ser um instrumento de Deus? Deixe o Senhor usar a sua rede, aumente o seu network, aumente no nível de pessoas, faça o trabalho, aumente. Deus espera isso da gente, irmãos. Se nós tivermos esse posicionamento, nós vamos começar a ganhar aquilo que o Senhor tem para essa cidade, para essa igreja. Nós vamos começar a ver a rede aumentar, e em nome de Jesus nós vamos ver resultados disso. Quem crê nisso? Quem aqui está disposto a pescar nesses dias? Quem está, Senhor, usa a minha vida para pescaria nesses dias. Então fique em pé e vamos orar, amém? Erga a tua mão aí, você vai falar com Deus, diga, Senhor, eu preciso pescar. Fale para Deus, eu preciso. Talvez você vai dizer assim, Senhor, eu não sei o que fazer. Meu irmão, não é você, é o Senhor através de você. A única coisa que Deus precisa de você é disposição. Se você disser, Senhor, faça, como Cornélio, amém? Cornélio nem conhecia muita coisa, Cornélio não sabia. A única coisa que Cornélio tinha no coração dele era o desejo de fazer a vontade de Deus, era conhecer a Deus. E Deus fez, através daquele homem, grandes coisas. Pai, nessa manhã, nós queremos colocar nosso coração diante de Ti. Senhor Deus, Pai, nós precisamos da Tua ajuda, Senhor. Nós precisamos da Tua resposta e da Tua bênção sobre nós.
Ajuda-nos, Senhor Deus, a crescer. Ajuda-nos, Senhor Deus, Pai, a amadurecer no entendimento, Senhor. Pai, há pessoas lá fora que precisam de Jesus. Há pessoas dos nossos relacionamentos, Pai. Senhor, há pessoas, Senhor Deus, Pai, do nosso relacionamento, do nosso convívio, nossos amigos, nossos parentes. Pessoas, Senhor Deus amado, que nós conhecemos e até mesmo que a gente nem conhece. Senhor Deus, mas somos aqueles que têm a rede para pescar e trazer, Senhor Deus, Pai, grandes peixes para a tua casa. Senhor Deus, então nos ajude a sermos pescadores nessa manhã. Ajuda-nos a ter um compromisso com o Senhor. Pai, eu te peço, Espírito Santo, incomode o coração, Senhor Deus, do povo. Incomode o nosso coração para esse tempo de pesca. Senhor Deus, seja, ó Deus amado, para o crescimento na igreja, Pai, mas principalmente para o crescimento no reino, Senhor. Pai, ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos, Pai, intencionais nos nossos relacionamentos, a convidar, Senhor Deus, para a célula. Pai, abençoa as células, Pai, que cresçam, Senhor Deus, que amadureçam, Pai, em nome de Jesus, dai-nos mais células, Senhor Deus, Pai, que em nome de Jesus, Senhor, tenhamos no mínimo uma célula em cada bairro dessa cidade, Pai, em nome de Jesus. Ajuda-nos a aumentar as nossas redes, Senhor. Pai, toca o coração do teu povo, Pai, a disposição, Senhor Deus, do trabalho. Pai, em nome de Jesus, anima-nos, ó Deus, revigora a nossa força, nosso vigor, nossa visão, nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, somos pescadores de homens, porque esse foi o chamado do Senhor. Somos pescadores, ó Pai. Senhor, então usa a nossa vida, Senhor. Usa-nos, Senhor, com tua graça e teu poder, para louvor e para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a esse Deus aí, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Bom dia.